Quando você disser já. Pode ir? Já? Já. Bom dia, pessoal. Bom dia. É um imenso prazer estar aqui no TDC. Eu participo desse evento desde 2012 e esse ano, conversando com o Vinícius Senger, ele me convidou e me deu a honra de ser o coordenador da trilha de embarcados, né? E eu achei que era bem legal essa tarefa, mas é uma tarefa extremamente ingrata mesmo, porque a hora que ele jogou para mim a lista de pessoas que mandaram temas e palestras para apresentar, eu queria um TDC inteiro só para poder mostrar os temas que mandaram, que escreveram, que gostariam de mostrar na área de embarcados. É duro, é triste você, na figura do coordenador, ter que cortar uma palestra que você acha que era extremamente legal, mas que não cabia por conta da trilha, do tamanho, do espaço, do tempo que você tinha para essa apresentação, né? Então a gente tentou, na medida do possível, fazer o que a gente considera a melhor seleção entre os temas que foram apresentados. Espero mesmo que as apresentações consigam agregar algum valor para vocês e consigam mostrar coisas interessantes na área de embarcados, né? Eu havia proposto esse tema de empreendedorismo, né? Porque eu acredito que o mercado de embarcados no Brasil depende das pessoas que estão sentadas nessa sala, né? Das pessoas que realmente colocam a mão na massa e fazem acontecer as plaquinhas piscarem os LEDs, os produtos saírem, os projetos acontecerem. E eu queria contar um pouquinho da minha história como sendo dono de uma empresa de treinamento, de desenvolvimento de consultoria para projetos embarcados, os perrengues que a gente passa e tentar posicionar a parte de empreendedorismo com uma empresa pequena como é a minha, o que a gente fez para sobreviver nesse Brasilzão desde 2008. Tá? Então essa é a ideia dessa apresentação, né? Bom, vamos lá então. Uma coisa bem interessante quando se fala de empreendedorismo, ainda mais na parte de embarcados, é você parar de olhar para o seu umbigo, para o seu país, para a sua empresa e começar a ver ao redor do mundo o que está sendo feito. E eu aconselho vocês a entrarem lá no Meetup, né? Eles têm uma área só de Embedded Systems, só de sistemas embarcados, e descobrir que tem ao redor do mundo um monte de grupos que se encontram para discutir a respeito de empreendedorismo nessa área. Em São Paulo tem um grupo que discute, troca ideias. Eu vou falar muito de ideias, conceitos, inovação, o que é ser um empreendedor na visão clássica dos livros e quais as coisas erradas e algumas coisas certas que a Tectrem, que a minha empresa, já fez, né? Então, reunir-se com pessoas que tratam do tema de embarcados de maneira empreendedora é algo interessante para que você tenha um caminho para desenvolver os seus projetos e produtos, ok? Bom, qualquer livro clássico que você vá ler sobre inovação e empreendedorismo vai aparecer gráficos como esse, em que você consegue ser um empreendedor, consegue produzir um equipamento novo, matador no mercado, algo que as pessoas querem, se você tiver como base pesquisa e desenvolvimento, para que você crie uma base de conhecimento. Só que é o seguinte, bicho, essa base de conhecimento sem uma aplicação não leva a nada. Você não vai ter sucesso só porque você conhece como os microcontroladores, como os microprocessadores, como as partes de rádio, de RF funcionam. Você precisa pegar essa base de conhecimento e ter a sacada, a ideia. Como é que você transforma aquele monte de plaquinha, aquele monte de LED em um produto inovador para você criar valor naquele produto? Essa é a parte difícil da brincadeira de ser um empreendedor. Tem um papa da administração, o Peter Drucker, né, que escreveu trocentos mil livros sobre administração, e em um dos livros dele, antigão, publicado em 98, ele já fala sobre o que é inovar, né? Então, na visão do Peter Drucker, inovar
é criar novas ideias, novos processos que possam mudar o contexto social onde aquilo vai ser aplicado. Por que um produto vai para o mercado e vira sucesso e vende pra caramba? Porque ele traz valores novos que a concorrência não tinha. Um maior exemplo na área de embarcados que acho que todo mundo lembra de cabeça assim é um tal de Steve Jobs. Vocês já ouviram falar desse cidadão aí? Né? Tem entrevistas dele fantásticas dizendo assim, meu, o consumidor não sabe o que ele quer. Não adianta você fazer uma pesquisa de mercado perguntando qual é o tipo de MP3 player que ele quer, que ele não sabe. O produto que ele quer não existe ainda. E aí ele sacava da cabeça dele algumas ideias que em alguns momentos os caras consideravam ele louco, outros gênio, né? E colocava no mercado um produto totalmente diferente da linha atual existente comercial. O maior exemplo de inovação que esse cara fez foi o telefone celular, o iPhone. Na época de lançamento do primeiro iPhone, você lembra como era o telefone celular? Era um tijolão com teclinhas, não tinha touch. E esse cara aboliu o teclado. Pô, mas quem pensaria naquela época em fazer um negócio sem teclado? Todas as grandes fábricas... A Nokia, lembra da Nokia? Que bombava naquela época? Ela tinha acabado de lançar um telefonão bonito com slider. Você empurrava a tela para cima, parecia um tecladão. Parecia um teclado do meu Dell aqui. Né? Aquilo para a Nokia, que estava seguindo todo o conceito do mercado da época, era inovação. O maluco do Steve Jobs pegou toda aquela base de conhecimento e falou, não, vamos criar algo diferente. Vamos fazer algo touchscreen. Vamos investir no mercado de aplicativos para celular. E chegou onde chegou. Eu estava vindo para cá, ouvindo a CBN, o lucro da Apple esse ano, fechado em Cupertino, lucro líquido, foi de 49 bilhões de dólares. Graças ao boost de vendas com o iPhone 6. Que é a mesma coisa do iPhone 5, é a mesma coisa do iPhone 4, né? Tá claro? Então, é disso que eu venho falar, né? E aí, preparem-se, porque infelizmente eu devo deixar algumas pessoas aqui nessa sala triste. Não tem como eu alegrar vocês. Porque você vai ver toda a documentação referente à inovação e você vai ver que cria-se pessoas inovadoras se você tiver duas coisas. E aí lembre-se que você mora no Brasil, ok? Lembre-se que você mora no Brasil. Duas coisas para você criar inovação. Um ambiente amigável para a inovação. Primeira coisa. Isso está em tudo quanto é livro, isso está bem documentado. Nesse ambiente, você tem free acesso, fácil acesso à documentação, à informação, à troca de pesquisas, à troca de conhecimento, igualzinho aqui, né? Você também tem muito bem documentada, muito bem estabelecida o ambiente de competição. O governo é claro nas regras para o ambiente, igualzinho aqui, né? Você promove o empreendedorismo naquele local. Então você tem empresas de treinamento, a academia, a universidade, ela é atualizada com o que tem mais moderno no mercado, né? Aquele professor que te dá aula de sistemas embarcados, dá aula no mais avançado microcontrolador que saiu. Não é isso? O cara ainda tem aula do 8051, 8 bits, né? Aí ele vai produzir um bando de caras que conseguem fazer produtos com 8051. Igualzinho a indústria precisa, não é isso? E você tem investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Tá aí o Pronatec que não me deixa mentir. Não sei do que vocês estão rindo, velho. A mulher falou, faz um Pronatec que a vida tá garantida. Vai dizer que vocês não acreditaram. Vou mudar de slide.
Aí você vai ver os dados do mundo inteiro, para você saber como aqui é um ambiente bom para você ser empreendedor. Peguei um dado velho, antigo, 2001. Olha a lista de pessoas na Europa fazendo PhD, e como isso está se... Vai lá na CAPES, vai na FAPESP. Não, mas nós temos o Ciência Sem Fronteira, né? Nós mandamos 300 mil caras lá para fora para estudar com esse povo, né? Para voltar para o Brasil e desenvolver aqui. Não é isso? Eu não sei para que eu abri empresa de tecnologia aqui, cara. Não sei. É que eu sou maluco e eu vou contar qual é a maluquice. E muitos de vocês vão se identificar com essa maluquice do cara querer fazer inovação no Brasil. É legal, né? Então, inventor. O inventor é um cara muito louco, é o professor Pardal. É o cara que chega lá no fundo do quintal dele, vê que está chovendo na garagem e inventa uma persiana eletrônica controlada pelo celular dele. Isso é o inventor. É o cara que bate o olho no ambiente, descobre alguma coisa e faz um invento para resolver aquilo. Será que o produto desse inventor vai ser um sucesso comercial? Vai vender? Vai realmente ter inovação? Então, para você sair da invenção e se tornar um processo inovador, tem alguns passos. Você depende da inovação tecnológica, você depende da criatividade envolvida no processo. O inventor geralmente é um criativo, né? O inventor geralmente é um criativo. Eu vou encerrar a palestra falando sobre a visão da criatividade na escola. É bem legal. Então, guarda esse slide na cabeça que eu vou sair da invenção, chegar na inovação, passando pelo empreendedorismo e chegar na criatividade. Vamos lá. Para a gente ter ideias, olhar o mundo, conseguir montar inovações, conseguir fazer projetos avançados, você tem que ter conhecimento. Eu vou citar alguns exemplos de conhecimento na área de embarcados para vocês verem como isso pode ser feito. Tem um livro gratuito disponível nesse link, depois eu passo aí, vai ter no TDC as palestras, os slides, é muito fácil você procurar, que ele fala do tema da moda. Tem dois temas da moda de embarcados muito fortes. Um é a tal da internet das coisas, todo mundo faz coisa para a internet das coisas, é impressionante. E o outro tema da moda, teve até uma trilha ontem, onde eu tenho uma palestra que eu citei alguns detalhes que eu vou falar aqui, de vestíveis, os wearables, né? As coisas que você pendura aí no seu corpo para tirar dados de alguma maneira. Esse livro, Inspirando a Internet das Coisas, se entrar no Google, download, PDF, Inspirando a Internet das Coisas, é um livro gratuito, você não está fazendo pirataria nem nada em baixar ele. Eles são umas 60 páginas de olhares inovadores sobre o nosso ambiente e como isso pode gerar processos interessantes na área de embarcados. Tem um capítulo desse livro que trata do lixo. Lixo? O cara fazer inovação de projeto para sistema embarcado com lixo? Cara, em 2013 eu estive em São Francisco, participando de um evento, e uma coisa que me chamou a atenção demais em São Francisco, eu sou meio louco, eu vou andando nos lugares, sempre fico olhando, reparando as coisas que estão acontecendo, né? E uma coisa que me chamou a atenção demais são as lixeiras de São Francisco. As lixeiras públicas que ficam na rua tem um painel solar em cima dela. Eu falei, pô, que porra os caras enfiaram um painel solar na lixeira, cara? Que maluquice é essa? Aí eu cheguei perto, abri a lixeira, pra ver, né? Fui ver, lá dentro tinha um módulozinho, uma caixinha preta conectada a esse painel solar. Aí eu comecei a pesquisar, vi o site da empresa lá, tinha um logo, entrei no site da empresa para pesquisar. A porra da lixeira tem um sensor que mede a quantidade de lixo jogada lá dentro, alimentado pela célula solar. E quando chegou num limite X, ele dispara via GPRS um sinal para a central de coleta, disparar o caminhão para ir coletar ali o lixo. Ou seja, o caminhão não fica rodando em vão para pegar a lixeira que está vazia. E se tiver um lugar de muito fluxo de pessoas e tiver muito lixo, o caminhão vai com mais frequência do que um lugar onde a lixeira não tem muito uso. Não precisa ir muito longe não para você fazer a conta de quanto isso economiza da prefeitura, que paga e gerencia a coleta de lixo.
Desenvolvedores de sistemas embarcados, vamos fazer um projetinho desse? É muito simples. Painel solar, Energy Harvesting, sistema com processador, sensorzinho. Cara, você sabe fazer isso. Isso é o que eu estou falando de inovação com embarcados, de empreendedorismo. É você olhar o lixo da sua rua de outro jeito. Isso é uma página das 60 citadas como exemplo nesse livro. Né? Outro assunto da moda. Wearables, vestíveis. Eu falei sobre isso ontem na palestra de Wearables. Os caras estão inventando vestíveis para você colocar em todos os lugares do corpo. Você tem braceletes, você tem anel, você tem bota, colar, coisa para você pôr na orelha, e coletando os mais diversos e impressionantes dados do corpo humano. Né? Isso está sendo possível de fazer em embarcados porque as companhias que fabricam silício estão cada vez mais investindo em desenvolver componentes minúsculos com alto poder de processamento que você consegue colocar num vestível e tirar proveito dele. Um exemplo clássico é o ARM Cortex M0 que a Freescale fez. Você não está entendendo o que é essa foto? Isso aqui é a tecla L de um MacBook. E esse chipzinho foi colocado ali em cima para mostrar o tamanho de um Cortex M0. 80 MHz, com memória RAM, flash, uma série de periféricos. Com um chip como esse, você consegue fazer embarcados, consegue fazer wearables. Tá claro? Então por isso que isso é a palavra da moda. Aí os caras viram isso e uma empresa capitalizou. Assim como teve aquele exemplo do lixo, eu vou mostrar um exemplo aqui, ó. Olha esse projeto de uma empresa americana envolvendo wearables e embarcados. Inovação. O cara pegou todos os conceitos que a gente conhece de processamento e criou um anel. Nesse anel, ele enfiou 2 botões, uma superfície touchscreen, um carregador wireless para carregar sem fio, né? Wireless charge, e sensores inerciais ali dentro. Já está à venda. Você consegue comprar isso aí. Você digitar no Google Node Gesture Ring, 99 doletas, você compra esse bicho. Tô indo terça-feira para Phoenix participar de um evento, dia 29, já vou trazer um desse na mala. Porque se você entrar no site desses caras e você vê o vídeo deles, é absurdo. Você enfia a porcaria do anel aqui e ele tem sensores inerciais que você movimenta a mão e ele sabe como que está essa movimentação e você consegue controlar. Eu não precisaria usar, por exemplo, esse PowerPoint Presenter. Eu só faria assim e ele trocaria o slide. Faria assim e ele voltava. Faria assim, então ele reconhece o seu gesto e consegue tomar ação com isso. Aí você fala, pô, e como é que o cara desenvolve isso? Ó, um site de tecnologia americano comprou um e desmontou para descobrir como é que os caras fizeram. Tá lá todos os conceitos de embarcado que a gente mostrou ontem na palestra de Wearables. O cara tem chips minúsculos, o cara tem uma PCB flexível, aqui tem uma bateria, a superfície touchscreen. A superfície touchscreen está aqui, o wireless charge tem um anel aqui embaixo que você encosta ele carrega. Estamos falando de uma palestra de inovação em embarcados, empreendedorismo. Como é que você tem a sacada de ver que a Freescale, a ST, a Farshield lançou um novo conjunto de acelerômetros, giroscópio, magnetômetro, e você saca que você pode construir um produto desse? Isso é inovação. Tá claro ou não? Então, o passo a passo para você criar um produto desses, como eu citei, é olhar o seu ambiente, pensar o que você pode fazer, criar um produto e fazer a padronização disso em campo. Tem alguns slides aqui que eu tirei de livros de administração, só para a gente ver e me dar base vai, meu filho, aí, e me dar base do que eu quero concluir no final da apresentação. O pessoal adora colocar isso numa métrica.
olha, para você ser inovador, faça um plano analítico da situação, né? Obtenha recursos e organize os seus recursos para você produzir um equipamento como aquele, implemente, né? Coloque um apelo comercial. Será que isso funciona mesmo para uma empresa de embarcados, uma empresa inovadora aqui no Brasil? Será que esse é o caminho único a ser trilhado? Bom, vai, morreu, aqui, opa, aqui, né? Opa, desculpa. E N livros de embarcados, desculpa, ele está indo direto, tá de sacanagem, né? N livros de embarcados tem esse modelinho bem determinado, saia da inovação, tem um evento que vai disparar a sua aplicação, implemente, faça o crescimento. Um dos gráficos que eu vi nesses livros, que eu fiz questão de dar Ctrl+C, Ctrl+V, colocar aqui e a gente discutir com ele, é esse aqui, é a mortalidade das ideias novas que você pode ter quando está fazendo um brainstorm, está olhando para a lixeira e pensando como fazer aquela lixeira ser automatizada, como fazer o projeto dela embarcada. A grande maioria das ideias que se tem, que vão virar produtos comerciais, morre no estágio de análise. É muito importante esse negócio do brainstorm, né? da discussão entre as pessoas que estão participando do processo criativo, de olhar para a lixeira e pensar quais são as técnicas, quais são os modelos que você tem para automatizá-la. E se você tem uma sala de criativos, vão surgir as ideias mais loucas e bizarras possíveis, né? O meu amigo vai dar uma palestra de drone daqui a pouco, o cara poderia falar assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos bolar um drone que vai lá quando o sensor indicar que a lixeira está cheia, a gente vai lá, cata o lixo com o drone e leva direto no aterro. Sensacional. Sensacional, o cara gostou, tá vendo? Já vai implementar. Será que é viável? Tá entendendo? Então, esse tipo de brainstorm é muito válido e é dali onde nascem as loucuras de implementação. E uma delas pode virar algo factível. Aí deixa eu contar Tech Training, minha experiência, porque esse gráfico aqui tem a ver demais com o dia a dia que eu vivi nesses últimos 8 anos à frente da empresa. Se você tiver que matar uma ideia, vai por mim, mate ela aqui. Porque na hora que você gastar o seu tempo desenvolvendo, testando e fazendo protótipo e descobrir que essa ideia não era tão boa quanto você imaginava, você perdeu dinheiro. E muito dinheiro. Ok? Mas, por outro lado, muitas vezes você só vai descobrir que aquela ideia é uma porcaria quando você resolver desenvolvê-la. Quando você descobrir, por exemplo, que aquele controle fantástico de placa solar para poder fazer a alimentação do sensorzinho da lixeira não era tão bom quanto você imaginava. Tá claro ou não? Então esse é um grande trabalho de quem vai empreender, de quem vai desenvolver novas tecnologias. Descobrir onde é o ponto para você mudar de rumo, caso aquela ideia não seja tão boa quanto você imaginava. Isso aqui é crítico. E uma vez que você coloca o produto no mercado, tenha em mente que tudo, sem exceção, tem um ciclo de vida e com a produção não é diferente, né? Você coloca ele no mercado, ele cresce em número de vendas, atinge um ponto de maturidade e vai dali para frente decrescer. Tem um termo muito utilizado depois da Guerra Fria, chamado obsolescência programada. Sua mãe, sua avó, seu pai, seu avô, sabe muito bem do que eu estou falando. Ele diz que o carro que ele comprava em 1970 tinha uma durabilidade muito maior do que o carro que ele chama de papel, que é vendido hoje. Esse carro de papel que ele fala, ele tem uma série de inovações tecnológicas, como por exemplo o para-choque, foi feito para aguentar muito mais porrada e absorver esse impacto de modo a não transmitir isso para o motorista do que aquele Cinca Chambó de 1950.
que tinha um para-choque duro de metal, que batia, não amassava, não matava o cara que estava lá dentro. Sacou? Com a eletrônica é a mesma coisa. Eu lembro a primeira televisão colorida que teve lá em casa, foi uma Telefunken, de seletor. Essa televisão durou uns 20 anos na minha família, funcionando, até ir para a primeira assistência técnica, onde o cara trocou uns capacitores porque tinha passado a vida útil do capacitor. Não era porque a TV deu problema. Eu comprei uma TV de LCD quando eu mudei para minha casa aqui em São Paulo, minha casa nova aqui em São Paulo. Cara, essa porcaria dessa TV já foi 3 vezes para assistência e uma teve que trocar a placa da fonte inteira. Então, a indústria vive de inovações e produz coisas com uma durabilidade cada vez menor. Ou você, inovador, empreendedor que quer produzir equipamentos legais com embarcados, você já pensou nisso? Qual é a durabilidade que você espera para o seu produto? Espera para o seu projeto? O ciclo de desenvolvimento, né, de novos produtos, ele passa por aqueles gráficos todos que eu tirei lá dos livros de administração. Você gera ideia, você faz um cenário dessa ideia, concebe ela, faz a análise de negócio, faz testes, implementa e comercializa. É esse o ciclo do inovador, né? E aí quando você coloca isso no mercado, né, o André Curvelo que está aqui também vai apresentar daqui a pouco uma palestra interessante, ele sabe bem, eu e ele nos consideramos os caras que ficam embarcados nessa linha entre o verde e o azul. Eu sou mais azul do que verde atualmente, né? Eu sou o early adopter, o cara que saiu um produto novo eu quero, bicho, né? Acabou de lançar aquele modelão, eu quero ter na mão, quero ver o anel lá que funciona, quero saber se a pulseirinha, se o wearable é legal, quero saber se aquele drone que faz entrega de pizza é bacana, entendeu? Então tem cara que é assim, que quer ter a coisa antes de todo mundo para saber, está up to date, está atualizado com a tecnologia, né? Então, o inovador geralmente é o cara que gera isso, o early adopter é o cara que pega e geralmente esse early adopter é o primeiro que posta nas redes sociais críticas e comentários sobre aquele produto. É ele que vai influenciar muitas vezes que outras pessoas venham a comprar ou não comprar determinado produto, né? E aí a grande maioria das pessoas vai estar dividida entre os que adotam cedo a tecnologia ou adotam depois a tecnologia, né? Geralmente os late adopter são os caras mais céticos, que só vão comprar quando todo mundo tem e fala, pô, mas todo mundo tem esse negócio, eu não tenho, né? Deixa eu comprar também para não ficar fora da curva, né? E os caras que são são desconfiados, né, para adquirir as coisas. Mas aí, eu quero chegar num pontinho, quanto tempo eu tenho? Só me ajudar? 20 minutos. Ótimo, tá dentro do prazo. Eu quero chegar num mote importante da minha apresentação. Tudo isso que eu falei até agora é uma introdução para a gente chegar nesse tópico. Porque o mundo dos sistemas embarcados está aí. Você hoje acessa via internet o site de N empresas, consegue o datasheet daquele dispositivo novo, o manual daquela plaquinha, consegue comprar e tal. Mas bicho, o que você vai fazer com essa plaquinha? Qual é a sacada que você vai ter de olhar para aquela lixeira e construir alguma coisa importante com aquela lixeira que seja um disruptivo, uma quebra de paradigma para o jeito que a coleta de lixo é feita tradicionalmente? Esse é o ponto. E esse cara, eles dão o nome de empreendedor. Né? Empreendedor é o cara que bate o olho naquela lixeira e descobre como fazer diferente aquela lixeira. É o Steve Jobs, cara. É o cara que saca que o telefone celular não precisa da porcaria da teclinha, que se a gente criar um ecossistema de app, se a gente fizer uma coisa touch, isso vai ser melhor para o usuário. Por que a gigante Nokia, por que a LG, por que a Samsung, por que as grandes players da época não tiveram essa sacada? Porque, é um termo meio já batido, mas tem que ser citado, é o cara que pensa fora da caixinha, é o cara que está fora do sistema, o cara que está olhando aquilo com outros olhos. Tá claro ou não? Isso é ser o empreendedor. É o cara que usa a criatividade dele para identificar
oportunidades e aplicar isso. Só que não adianta nada você ser empreendedor se você não tiver um ambiente de empreendedorismo. Se você não tiver como fazer aquele seu empreendedorismo se tornar algo real. Senão você vai ser um desenvolvedor frustrado. E a pior coisa do mundo é um cara ser um empreendedor frustrado. É muito difícil determinar, definir o que é um empreendedor. A grande maioria de vocês que trabalham com alguma coisa de embarcados já olharam para algum produto e tiveram uma ideia fora do padrão comercial. E tiveram vontade de implementar. E aí acontece aquilo de você olhar o custo daquele dronezinho bacana, que lá no site da Amazon custa $40, e você resolve comprá-lo e trazer aqui para o Brasil. E aí você descobre que você vai ser taxado em 70% pela Receita Federal de imposto, mais o frete. Aí você vai pegar canal vermelho na Receita. Cara, como é que você quer que eu seja empreendedor assim? Se para eu usar o... não são vocês, né? Tem um cara que vai dar uma palestra do ESP66, ó, meu amigo ali, ó. Aí o cara fala, puta, esse rádiozinho é da hora, é muito legal, vou comprar 10. Tá com os ouvidos? Isso é a única menina na sala do medo. Se fuder é eu! Porque a hora que você pedir 10, a Receita vai taxar essa porcaria absurdamente. Então aquele negócio que tá 10 doleta no site lá dos Estados Unidos, você vai pagar 180, 200 reais aqui. E aquele produto fantástico de fazer a lixeira controlada via Wi-Fi foi pro saco. Legal, né? Muito bom. Blá 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 blá, é um processo criativo, blá blá blá, isso está nos livros aí. Deixa eu ir direto para uma coisa legal. O empreendedorismo é fazer inovação, fazer... Tá, agora aqui você tem que bater o olho e ver se você encontra alguns desses skills, algumas dessas habilidades aqui. O empreendedor é um cara apaixonado, né? Não falei burro, hein? Não falei burro. O cara é apaixonado, né? O cara vê esse monte de taxa, imposto, vê o ambiente aqui, o cara continua, né? Não é porque ele é burro, é porque ele é apaixonado, ok? E eu acho que eu sou um dos caras mais apaixonados por embarcados que eu conheço. Desde que eu me entendo por gente, eu sou apaixonado por essa área de eletrônica, né? E isso trilhou todo o meu caminho profissional até agora, né? É um cara que tem um pouco de criatividade, tem habilidade para inovar. Eu não sei se eu tenho tanto isso, né? Mas às vezes eu tenho alguns lampejos. E um dos lampejos que eu vou contar foi o que me fez abrir a TechTrain. E como é que eu cheguei aqui, né? Um senso de independência. Bicho, primeira enquete do dia. Levanta a mão aqui, quem é funcionário CLT? Pode levantar, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Você é um assalariado, né? Você ganha uma grana do seu patrão lá, né? Por conta disso, muito provavelmente você tem que seguir ordens. Você tem que seguir o roteiro de uma empresa que pensa na corporação de um jeito que às vezes não é o mesmo jeito que você pensa. Você já pensou nisso? Aí muitas vezes você chega lá e recebe uma ordem, ou tem uma linha para trilhar, e você fala, puta, mas eu não queria ir por aqui, eu queria ir por outro lado. Queria fazer de outro jeito. O tal do empreendedor tem muito problema para ser um empregado CLT. Seguir as ordens de uma companhia, né? Porque o que acontece? Às vezes a ideia, o roteiro, a linha de raciocínio que a companhia tem não bate com a sua. O senhor Alessandro, você está me falando que eu tenho que pedir a conta amanhã e você... Não falei isso! Não falei isso! Falei que você vai ter dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade com isso. Hoje eu sou funcionário CLT de uma grande empresa americana que faz distribuição de componentes eletrônicos aqui no Brasil, né? Eu só estou lá dentro, eu deixei isso muito claro para a minha chefia direta, no momento da minha contratação, eu só estou lá dentro porque eu descobri que nessa empresa eu conseguiria ter contato com tecnologias que eu não teria oportunidade de ter por contas próprias. Não tem um dia lá no meu trabalho que eu não recebo um PowerPoint novo, um comunicado novo de algum fabricante de semicondutor falando da mais nova lançamento que ele tem. Isso para mim é vida. Todo
dia eu recebo uma novidade, eu consigo estudar alguma coisa legal. Dia 29, agora, terça-feira, eu estou indo para Fênix, vou ficar uma semana e meia enfurnado dentro de uma sala, ouvindo os caras falarem novidades tecnológicas. Meu, isso é fantástico. Com isso eu consigo me munir de coisas para tentar ser um pouco mais criativo. Ok? Capacidade de assumir riscos para o seu empreendimento, etc. Empreendedores geralmente não são tolerantes à burocracia organizacional, né? O cara tem dificuldade de seguir lá com o trabalho, né? CLT. O cara não é muito bom de seguir regras. Cadê meu amigo queria filmar. O cara chegou assim no primeiro dia aqui da praia, seguinte, bicho, você tem que ficar no quadradinho aqui, porque senão não vai sair sua imagem na tela. Eu falei, ferrou, bicho, você não vai me capturar, porque eu não consigo dar palestra, falar aula, ficar quieto ali na frente, eu preciso andar, eu preciso ver a cara dos caras, eu preciso falar com os caras, eu preciso sentir se o cara está entendendo o que eu estou falando. O palestrante anterior, que eu não me lembro quem é, ele estava aqui, ó. Nem respirava direito, porque não podia sair do quadradinho. Não dá, pra mim não dá, né? Ele tem uma estrutura para poder desenvolver as coisas, né? E tem pelo menos na sua cabeça alguns planos de ação, umas ideias de como implementar tudo isso. Muito bem. Você quer ser um empreendedor? Você quer ter a sua grande ideia? Você quer fazer a nova lixeira que revoluciona a coisa? Você tem que juntar três coisas. Pessoa. Então você tem que ter um time, né? Um time de empreendimento. Pode ser você e um sócio, pode ser você e um outro cara tão maluco quanto. Você tem que sacar uma oportunidade. Senão você vira um simples inventor que viu lá a garagem molhando e fez o invento de um abre e fecha quando chove automático. Então você tem que sacar qual é a oportunidade aonde você vai entrar. Essa é a parte triste, porque isso aqui a gente consegue ter as oportunidades, mas você tem que ter acesso a recursos. Você não faz nada sozinho, né? Sem ter capital, conhecimento. Tem órgãos de fomento aqui no Brasil, né? A CAPES, a FAPESP, o CNPq, né? Que fomentam pesquisas, mas é uma pesquisa acadêmica. Geralmente você não consegue financiamento para uma ideia inovadora. Não tem aqui no Brasil, a não ser o pessoal que está lá embaixo no stand, né? Um crowdfunding, conjunto de pessoas que investem nos malucos, né? O Quickstarter. Nós temos como que é o nome do pessoal que está lá embaixo na Catarse, né? O Catarse é um exemplo de tentativa de crowdfunding aqui no Brasil, né? Então eles podem ser um meio de drivar para vocês, de fornecer para vocês capital para vocês conseguirem colocar isso para rodar, essas ideias para rodar. 10 coisas que fazem um empreendedor. Sonhe, seja decidido. Um empreendedor é um cara que faz as coisas. Esquece a procrastinação. Não deixe para depois. A porcaria da ideia da lixeira. Pintou, sai comprando os radinhos, na China que seja, sai implementando e mostra isso para o investidor. Não deixa para depois, não deixa a ideia passar. Um empreendedor é um cara que faz, é um cara determinado, é um cara dedicado. Ok? Dedicado, isso. Devotion, nesse exemplo, é o cara que é um apaixonado na coisa. O cara pode não estar no caminho certo, mas ele acha que ele está no caminho certo. Por isso que eu disse aquele gráfico da ideia. Cuidado para você não gastar muito tempo numa ideia que não seja tão boa quanto você acha que é. Ok? Eu sempre me esqueço do poeta que disse que o demônio vive nos detalhes. Sim, o diabo vive nos detalhes. Você quer ter uma ideia inovadora? Pense nos detalhes.
Os detalhes é a diferença entre um projeto funcionar e um projeto não funcionar. Eu gosto de brincar nas minhas aulas de microcontrolador que basta um bit para a porcaria do seu produto não funcionar. Uma merda de um bit que estava em 1 e precisava estar em 0 e acabou tudo com o seu projeto. Um bit. E até você descobrir qual é aquela porcaria daquele bit que você setou em 1, mas devia ter setado em 0, você gastou meses às vezes. É detalhes. Okay? Destino, para quem acredita em destino, é um bom conselho. O cara estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, tendo a sacada certa, né? Crie pontos, né? Pontos chaves, pontos D, para você cumprir suas metas, ok? E distribua o seu conhecimento, colabore, tenha uma boa base de relacionamento, etc. Né? E aí chegou, eu falei tudo isso para falar o que era mais importante. Olha que legal, que 2 minutos tá bom para ter. Tem mais uns 10 para você falar, depois tem mais perguntas. Ok. Obstáculos para você não fazer nada disso que eu falei aqui. Quais são os principais obstáculos para você não ser um empreendedor? Se posicione competitivamente. Você quer fazer uma lixeira eletrônica? Legal, aqui no Brasil não tem ainda. Mas se você vai olhar o mercado global, já tem muita gente fazendo. Você quer fazer o novo iPhone? Faça um iPhone diferente. Porque já tem gente competindo. Até a Sony já tem um iPhone. Ó, já tem um iPhone. Até a Samsung já tem um iPhone. É tudo igual. Você vai olhar esses caras, é tudo app, tudo touchscreen, nenhuma grande inovação. Tá claro ou não? Veja se o mercado aonde você vai atuar realmente vale a pena investir e tem gente interessada. Né? Veja se aquele lugar é bacana. Legal, eu quero fazer a lixeira eletrônica, mas não sei nem programar. Não sei nem o que é eletrônica. Né? Não, mas peraí, meus problemas acabaram, comprei um Arduino. Pô, eu comprei um Arduino, velho. Oh, eu sei acender um LED. Quem sabe piscar um LED no Arduino sabe fazer lixeira eletrônica. Não é assim? Não é assim, Daniel. Porra, Daniel, eu achei que era. O cara comprou o Arduino, ele é um Master Top Advanced da programação. Vai fazer o capacitor de fluxo funcionar com ele. Pois é, tenha conhecimento técnico avançado do que você quer fazer, bicho. Né? Aí o cara tem a ideia master, faz um protótipo cheio de fio e vai montar. Coitado. Coitado. Eu digo, se der um CI para eu soldar na placa, é capaz que eu faça esse CI se transformar em 4, porque minha habilidade mecânica tende a 0. Né? Meu sócio lá na Tectrain, o Wagner, ele tem muito mais experiência mecânica para esse tipo de montagem, e quando a gente precisa produzir algum protótipo, alguma coisa, joga para quem sabe, o Wagner sabe. Se deixar para mim, cara, coitado. Né? E financie isso. Né? Aí quando eu falo estude, você entra no site do TED, que é um conjunto de palestras muito famoso, e assiste a palestra antiga, 2006, eu não tinha nem a Tectrain ainda, né? Quando o Ken Robson deu essa palestra de como a escola mata a criatividade das coisas. É 1h30 de apresentação para você ficar em êxtase com o que esse cara fala. 1h30 você falando, puta merda, tudo que eu já vi de educação tá errado. E tá errado. Eu peguei 4 slides no subtitle aqui, na legenda, para vocês darem uma olhadinha, só para eu ver uma pequena amostra antes de eu dizer o que ele falou e o que me deu start para ter a Tectrain. Se formos pensar as crianças que entram na escola esse ano, em 2006, né? Em 2006, elas vão se aposentar pelos cálculos do americano em 2065. Ninguém tem noção, apesar de todo o conhecimento que a gente tem atualmente, que vimos nos últimos 4 dias da palestra, então era um ciclo de 4 dias e encerrava o TED, do que vai ter no mundo em 2065. Você não está entendendo o que isso tem a ver com educação e o que isso tem a ver com criatividade. Como é que a gente vai educar
as crianças do futuro para fazerem coisas inovadoras, para fazer o carro que vai ter em 2065, o telefone em 2065, se a gente não tem noção do que vai ter. Eu me lembro do primeiro dia de aula na São Judas, Tadeu, em 98, a aula do professor Roberto Chiga, de Introdução à Engenharia, em que ele começou falando assim, ó, se ninguém levar pau, se ninguém bombar, se todo mundo fizer a coisa corretamente, vocês devem tirar o diploma de vocês em janeiro de 2004, 6 anos à noite. Prepare-se, porque em janeiro de 2004 vai ter na sua mão um monte de coisa que vocês não têm ideia do que tem hoje. Isso porque era 6 anos. Imagina a postura que o Ken Robinson está dizendo aqui de até o cara se aposentar. Tá, e onde é que entra a Tectren nessa história? Em 89, eu entrei no Senai como aluno do curso de aprendiz industrial para fazer um curso de reparador de equipamentos eletrônicos. Muito bem, era um curso de período integral, eu entrava às 7 da manhã, saía às 5h30 da tarde. E tive aula de um monte de coisa bacana lá. No último semestre tive aula de um tal de Z80, né? Era um processador. E a gente fazia a programação dele usando um programador em hexadecimal lá. Você digitava o opcode, o endereço, dava um enter, ele gravava, você rodava, aquele era o compilador da época. Saí do Senai, entrei no curso técnico. Fiz colégio técnico no Flamingo, ali na Lapa, em cima do shopping da Lapa, né? Não tocaram um assunto de microcontrolador em 4 anos de curso técnico. Saí do curso técnico, entrei na Universidade de São Judas Tadeu, em 98. Fiz engenharia elétrica com ênfase em eletrônica. Deram aula de 80 a 51 durante a parte de microcontroladores. E todo mundo só falava de um tal de pique para lá. Aí eu fui numa empresa que prestava treinamentos, uma tal de Mosaico, e fiz um curso de pique. Entendi como é que o PIC funcionava, conheci o 8051 da Universidade de São Judas, o PIC da Mosaico, e aí comecei a fazer projetos com eletrônica embarcada, com os microcontroladores, microprocessadores que eu tinha contato. Saí da São Judas, entrei no ITA para fazer mestrado. Lá tive algumas aulas bem interessantes de RTOS, sistema operacional, microcontroladores e tal. E comecei a perceber que assim como acontecia comigo durante a aula da São Judas, não tinha um conhecimento avançado do que era mais moderno em sistemas embarcados para que as pessoas conseguissem fazer projetos inovadores. Falei, pô, mas por que não tem? Aí eu comecei a ver que o professor que dava aula de embarcados, ele tinha aquele slide de 8051 já fazia 15 anos. E que para ele poder atualizar aquele slide, ele ia ter que estudar um microcontrolador novo. Você imaginou que o professor ia ter que estudar para poder ensinar? Que absurdo! E o cara ficava acomodado, né? E o cara achava assim que ele ia se manter atualizado da nova de 51. Ele ia formar um bando de cara que podia pegar a máquina do tempo, voltar para 1980 e procurar um emprego. Porque quando ele se formasse em 2006, não ia ter ninguém desenvolvendo com 8051 em escala industrial, em escala comercial, tá certo? Eu falei, pô, mas por que eu não vou, não tento fazer alguma coisa contra isso? Tive a sacada, sei lá, inovação, o insight, vou abrir uma empresa de treinamentos. E vou procurar o que há de mais moderno no mercado, em termos de microcontroladores, microprocessadores, para ensinar o pessoal que quer desenvolver com isso. Abri a Tectren, né, de 2008 até 2014, né, os dados estão consolidados até lá, a gente teve mais de 6.000 alunos pelo Brasil afora. Teve ano de eu rodar em 42 cidades pelo Brasil, antes da gente ter a nossa plataforma de ensino online, né, fazendo treinamentos presenciais de hands-ons, com o cara saía com a plaquinha na mão, em 4 horas eu mostrava para ele o beabá, o bem básico, com alguns exemplos, para que ele pudesse sair dali e fazer alguma implementação inovadora. Depois nós criamos uma plataforma de ensino EAD, e hoje a gente atende mais ou menos umas 3.000 pessoas por ano, somente com o nosso ensino à distância.
Muitos desses ensinos a gente faz com placa incluída. Eu mando a placa para ele pelo correio, para que ele aprenda isso. Eu me considero um empreendedor e um inovador, minha visão da coisa, porque eu tive a sacada, na minha opinião, de que a academia, as universidades, os colégios técnicos, os cursos de tecnologia, os docentes que estão ali, muitas vezes por N motivos que não cabem nessa palestra, não se atualizam. E não passam para os alunos o que há de moderno no mercado. E aí o cara sai formado com diploma de engenheiro, vai buscar uma vaga numa empresa CLT para desenvolver um produto, e o cara não sabe programar um ARM. O cara não sabe fazer um RTOS funcionar. O cara não sabe fazer um multicore. E o produto inovador que vai ser feito é aquele. Tá fácil arranjar emprego aqui na área, né? É só você saber isso tudo que eu falei. Eu disse para vocês no começo que eu não sabia se vocês iam sair da palestra tristes ou alegres. Eu sou um apaixonado pelo tema. Mesmo com isso tudo que eu contei para vocês, eu não vou largar esse osso tão cedo. Eu invisto nisso, eu vivo isso, né? Eu sou um apaixonado, eu estudo a coisa. Pensem nisso, pensem no projeto, no desenvolvimento de vocês. Qual que é o caminho? Essa é a coisa. Acabou, né? Faz tempo. Mais uns 2 minutinhos para fazer pergunta. Era isso que eu tinha para apresentar. Perguntas, respostas, comentários. Fiquem à vontade. Qual é a empresa que o senhor representa? Desliga a câmera. Eu trabalho na Avnet. É a maior distribuidora global de componentes do mundo. Faturamento anual da Avnet mundial 40 bilhões de dólares. Né? Ela distribui as grandes marcas de semicondutor do mundo. É difícil você pensar numa marca de semicondutor que não está no portfólio distribuído pela Avnet. E por conta disso, eu sou engenheiro de aplicação. Então eu vou visitar uma empresa, você tem uma empresa, você quer fazer um wearable como aquele, você não tem o conhecimento, você tem aquela lacuna de conhecimento que eu falei, você vai procurar isso via um distribuidor, o distribuidor fala, tudo bem, eu compro de você, mas eu preciso de algum suporte de engenharia, eu sou o cara que vai dar suporte. Então a Atmel, a Renesas, a ST, a Freescale, a Vago, Broadcom, são tantas que eu não vou me lembrar falar o nome de todas aqui, elas querem que eu, engenheiro de aplicação, saiba exatamente qual é a novidade que eles lançaram. Para quando eu sentar aqui com meu amigo e discutir qual que é a melhor coisa para fazer um wearable, eu tenha de cabeça que o produto de A, de B, de C tem essa vantagem e consiga ofertar para ele quem é a melhor opção para aquele produto, para aquela ideia. Isso para mim é fantástico, então para isso. Né? O dia inteiro vendo inovação, vendo novidade. Né? Isso às vezes me dá umas angústias que você não tem noção, porque às vezes chegam ao nosso conhecimento alguns PowerPoints, algumas apresentações que eu quero gritar para todo mundo, nossa, que louco é isso aqui! Só que a gente tem uns NDAs, nem sempre é o momento de soltar. Quem me segue nas redes sociais sabe que o meu Twitter, o meu Instagram, o meu Facebook é uma avalanche de tecnologia o dia inteiro, porque eu vivo isso o dia inteiro. E às vezes chega uma novidade que cliente marca B lançou e eu não posso botar lá, porque tem NDA ainda, tem que esperar um tempo para poder liberar essa informação. É lá que eu trabalho. Fora o meu trabalho no TechTrain. Né? Você está falando de treinamento e tal. Treinamento, a gente está vendo aí o pessoal começando a trabalhar com uns adolescentes de 13, 12 anos para cima, e a gente tem uma frente lá, numa comunidade que a gente trabalha, com crianças carentes e tal, essas coisas todas. Você já pensou em pegar todo esse conhecimento e formatar ele para trabalhar com esse pessoal que alguém já te propôs alguma ideia? 2016, então que ano? Nunca sei que ano que a gente tá? 2015. 2016, entre lá, www.techtraining.ent.br, você vai ter a TechTrain for Kids. Isso já está formatado. E o grande motivo, o grande culpado disso é o Nicolas.
Nicolas é o grande culpado. Meu moleque, 5 anos de idade. Você precisa ver a felicidade do moleque quando eu chego com a plaquinha e o LED pisca lá. Eu falei, nossa, se o moleque gostou disso, cara, vai ser sucesso. Entendeu? Então o Nicolas é meu laboratório, coitado do Nicolas. O Nicolas, tem dia que fala assim, pô, não deseja essa vida pro moleque não, cara. Deixa o cara ser advogado, médico, não leva. Então, tirando a brincadeira, você precisava ter vindo na palestra de Wearables, que eu apresentei Wearables embarcados. Eu bato muito pesado na questão da educação, né? Eu acho que é muito bacana isso tudo que a gente falou, mas se você não tiver base, você não faz nada. Se você não tiver conhecimento, você não faz nada. Então, tem que ter base, tem que começar de cedo, tem que começar com as crianças, a gente já está trabalhando num projeto desse. Última pergunta. Só uma questão, eu fiz um projeto independente de comunicação de DexPeak, e o problema que eu já vi, na hora de começar a fazer esse produto em grande escala, ou começar realmente a sair no mercado, homologação. O que você fala sobre Anatel. Anatel. Quais são 60 mil reais, 6 meses. Tá resolvido o seu problema. Você não tem 60 mil reais em 6 meses? Coitado. Homologação, Anatel. Mas essa, não só na Anatel, mas outras coisas, por exemplo, de Anvisa, área médica, uns 120 mil reais um ano. Tá resolvido o seu problema. Não gostou? Vai pra China. Vai para os Estados Unidos! Vai para a Europa! Não, Cuba não. Não, tá indo tão bem a conversa, velho. Tá indo tão bem a palestra, meu. Entendeu? Vai para a China, velho. Porque aqui no Brasil, esse é o apoio que você tem para ser empreendedor. Meus amigos do Facebook, com quem eu tenho discussões homéricas, os esquerdistas, acham que eu estou errado. Eles acham que eu estou errado, eu acho que eu sou radical, que eu deveria ser mais patriota, né? Que eu deveria investir no Brasil. Vai fazer uma homologação do seu rádio Zigbee e depois você me fala o tanto que eu tenho que ser patriota. E mesmo assim eu insisto nessa porcaria, não sei porquê, velho, não sei porquê. Gente, era isso, muito obrigado. Espero que a trilha seja excelente para todos nós. Valeu. Eu sou o coordenador da trilha, então agora eu tenho que apresentar o próximo palestrante.